Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que está, acho eu, na ordem do dia para muitos médicos de família: a prevenção. Ou melhor, a pressão para fazer cada vez mais prevenção. Exatamente. É uma pressão enorme. Como é que se equilibra isso, não é? O preventivo com o curativo, com o tempo que nunca chega. É isso. E foi precisamente essa tensão que nos levou a olhar para um artigo de posicionamento da Europrev. Sim, que é uma rede da Wonka Europe, saiu no European Journal of General Practice, e o título diz tudo: 7 formas de otimizar a prevenção na clínica geral e medicina familiar. Portanto, a nossa ideia aqui é explorar essas 7 sugestões. Não é só listar, pois não. É perceber a lógica por trás. Sim, perceber como focar naquilo que é mesmo essencial, que tem provas dadas, e que é, sustentável no dia-a-dia da consulta. Certo. E por onde é que eles começam? Qual é a base? Olha, o ponto de partida, e se calhar o mais fundamental, é o primeiro princípio: ter cuidados primários acessíveis e de boa qualidade. Isso é a base de tudo. Espera aí. Então, antes de entrarmos em rastreios XPTO e intervenções complexas. Exato. O simples facto de haver um bom médico de família que nos conhece, que está disponível, isso já é prevenção. Sem dúvida alguma. Cuidados acessíveis, de qualidade, contínuos, isso já cobre vários tipos de prevenção. A primordial, a terciária e até a quaternária, que é aquela do primeiro não prejudicar. A continuidade. Sim, a continuidade. Ter o mesmo médico ao longo do tempo. Há estudos que mostram que isso está ligado a menos mortalidade e a menos hospitalizações. É o alicerce. Faz todo o sentido. É o alicerce. E, falando em alicerces, os princípios que se seguem parecem insistir muito na questão da evidência científica, não é? Martelam mesmo nessa tecla. E bem, os princípios 2 e 3 andam de mãos dadas. Ser perito na prevenção que tem boa evidência. E, muito importante, evitar a que não tem essa base sólida. Porque estamos a intervir em pessoas saudáveis, certo? Exatamente. A responsabilidade moral é, quer dizer, acrescida, os benefícios têm de ser muito claros e superar os possíveis danos, não pode haver dúvidas. E o artigo dá exemplos de coisas que se fazem, se calhar, sem essa evidência tão forte. Dá. Fala, por exemplo, nos check-ups gerais em pessoas sem sintomas, aqueles exames anuais de rotina. A evidência de benefício é muito questionável. A sério? Mesmo. Sim. E também em algumas estratégias muito agressivas para baixar lípidos, tipo treat to target, que não provaram ser melhores que as abordagens clássicas baseadas no risco cardiovascular global. E sobre o estilo de vida? As recomendações que fazemos todos os dias? E também, o artigo refere que muitas recomendações sobre estilo de vida, apesar de importantes em termos de saúde pública, quando aplicadas individualmente na consulta, a prova de que mudam mesmo os resultados de saúde nesse contexto específico, bem, é mais fraca do que pensamos. Isso é. Surpreendente. E os rastreios? Como o cancro da mama ou aneurisma da aorta abdominal? Nesses casos, o artigo é cuidadoso. Diz que podem mostrar, sim, uma ligeira redução na mortalidade específica daquela doença. Mas muitas vezes não alteram a mortalidade geral. E têm custos. O sobrediagnóstico é um problema real. Detectar coisas que nunca iriam dar chatices. E a ansiedade, os falsos positivos. Pois, a balança benefício-dano. Tem de ser muito bem pesada. Sempre. E essa ideia da balança liga-se bem ao quarto princípio, o da prevenção estrutural. O que é isso na prática? Prevenção estrutural são medidas que se implementam ao nível da organização dos serviços. No centro de saúde, na clínica. Ok. Coisas que protegem a saúde ou melhoram os resultados sem depender de uma ação constante do utente ou do médico. Pensa em coisas simples. Protocolos de higiene eficazes,
a sistemas de prescrição eletrónica que alertam para interações ou alergias, o uso mais cuidadoso de antibióticos para combater resistências, ou mesmo a decisão de não fazer certos rastreios que se mostraram mais prejudiciais. Então é mais mexer no sistema para que as coisas boas aconteçam mais facilmente e as más se evitem. Basicamente, é tornar o ambiente de cuidados mais seguro e eficaz. Está muito ligado à prevenção quaternária, ao não prejudicar, e também à desimplementação, deixar de fazer coisas de baixo valor. Parece lógico, mas imagino que mudar estruturas não seja fácil para um médico sozinho. Não é fácil, claro, mas é uma mudança de foco importante. Libertar recursos do que não funciona para o que funciona. E falando em focar recursos, os princípios 5 e 6, prioridades e equidade, é isso? Correto. O 5 diz prioridade aos doentes sintomáticos ou de alto risco. Porquê? Porque é neles que a prevenção tem um maior impacto positivo. A relação benefício-dano é muito mais favorável. Dá um exemplo. As estatinas, por exemplo. O número de pessoas que precisa tratar para evitar um evento, o NNT, é muitíssimo menor em quem já teve um ataque cardíaco ou AVC, prevenção secundária, do que em alguém que só tem fatores de risco, prevenção primária. Claro. Ou a vacina da gripe. O benefício para um doente com DPOC é incomparavelmente maior do que para um adulto jovem e saudável. Percebido. E o 6º princípio? O universalismo proporcional. Que conceito é este? É o conceito do Michael Marmot, o nome grande da saúde pública. A ideia é: as intervenções devem ser universais, para todos. Sim. Mas a intensidade do apoio, o esforço, deve ser proporcional ao nível de desvantagem social. Reconhecer que as pessoas mais desfavorecidas partem de uma situação pior, têm mais barreiras. Então ajudamos mais quem precisa mais dentro de um sistema que serve todos? Exatamente. Não eliminar as desigualdades, realisticamente, mas ajuda a mitigá-las. É um esforço extra direcionado. É uma abordagem interessante essa diferenciação. E para terminar, o 7º princípio soa muito terra a terra. Começar devagar e ir com calma. É mesmo o princípio do pragmatismo. É impossível fazer tudo bem ao mesmo tempo. A ideia é escolher poucas prioridades, mas bem definidas. Fazer bem feito. E depois? Avaliar, ver o que resultou e só depois talvez avançar para outras. E, lá está, volto a reforçar a mensagem do início. Cuidados primários de qualidade, contínuos, acessíveis. Isso por si só já é uma forma muito poderosa de prevenção. Portanto, se formos a resumir a mensagem central disto tudo, otimizar a prevenção não é tanto acrescentar tarefas e mais tarefas a uma lista que já é gigante. Não, de todo. É mais sobre fortalecer a base dos cuidados primários, ser super crítica com a evidência científica que usamos. Sim, muito criterioso. Focar os esforços em quem realmente beneficia mais e pensar em mudanças mais estruturais no sistema. É quase uma mudança de filosofia. É uma mudança de perspectiva, sim. Focar na qualidade, na sustentabilidade, no que realmente faz a diferença ao longo prazo. Para fecharmos, o artigo levanta, quase no fim, uma questão que dá que pensar. Sabemos que há muitos interesses comerciais, farmacêuticas, mas não só, a empurrar por mais testes, mais intervenções ditas preventivas. E isso às vezes desvia a atenção das causas mais profundas dos problemas de saúde e põe muito peso nos ombros do indivíduo. A pergunta que fica no ar é: como é que nós todos, sistemas de saúde, profissionais e até os cidadãos, podemos ficar mais espertos a distinguir o que é prevenção que realmente vale a pena daquela que se calhar serve outras agendas que não são propriamente a saúde pública? É uma excelente pergunta para reflexão. Como separar o trigo do joio no meio de tanta informação e pressão? Fica a reflexão. Obrigada. Caros colegas, no nosso podcast já é habitual no verão termos alguns episódios em moldes diferentes. Isto porque, no fundo, todos merecemos algum descanso. E este ano optamos por recorrer à inteligência artificial e, através da ferramenta Notebook LM, vamos partilhar convosco estes diálogos criados pela inteligência artificial sobre alguns dos artigos científicos publicados em autoria ou coautoria pelos colegas que integram a nossa rede de investigação, a H4A Primary Healthcare Research Network. O diálogo deste episódio, que acabaste de ouvir, teve por base um artigo publicado há pouquíssimos dias, no passado dia 23 de julho, no European Journal of General Practice, e que é um position paper do Europrev, a Rede Europeia de Médicos de Família para a Prevenção e Promoção da Saúde, da WONCA Europe.
Parece-me que o diálogo está muito interessante e que reflete bem as mensagens principais deste position paper. Contudo, não posso deixar de fazer uma pequena correção à inteligência artificial. A dada altura, no diálogo, mencionam a prevenção pós-infarto ou pós-AVC como sendo prevenção secundária, o que realmente diverge daquilo que é o nosso conceito dos níveis de prevenção em medicina geral e familiar. A prevenção pós-eventos é prevenção terciária. Mas parece que a inteligência artificial ainda está inquinada por aquela que é a linguagem habitual, sobretudo dos nossos colegas de cardiologia e neurologia, que mencionam muitas vezes a prevenção pós-eventos como sendo prevenção secundária. Feita esta pequena correção à IA, caros colegas, como sempre, com este episódio partilhamos o link de acesso ao artigo original e, se gostarem, partilhem com os vossos colegas e amigos. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.